Boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando. Sou a Denise Soares, estive como diretora da UNE na pasta de Mulheres na gestão de 2017 a 2019 e no início dessa gestão atual estive na pasta LGBT. Estarei com vocês hoje mediando esse nosso segundo encontro do ciclo de debates, Movimento Estudantil, a UNE e o PT. Importante iniciativa da Fundação Perseu Abramo, através da Diretoria de Formação, para conhecermos um pouco mais da história da UNE e a participação dos nossos militantes até então. No encontro de hoje, vamos falar sobre o movimento estudantil universitário nos anos 60 e o papel da UNE e a sua influência na história. Nossos convidados dessa noite são Aldo Arantes, advogado, cientista político e ex-presidente da UNE em 1961 a 62, Ana Cobercier, socióloga, militante da Aliança Nacional Libertadora e do Movimento de Libertação Popular e fundadora do PT, e Celso Pancera, ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação no governo Dilma e secretário-geral da UNE na gestão de 89 a 91. A metodologia vai ser 15 minutos para cada um, e os inscritos que querem participar pelo webinário, só comentar e mandar seus comentários. E a nossa participação também podem acompanhar pelas redes da Fundação Perseu Abramo, pelas redes da presidenta Dilma, do Fernando Haddad e pela TV PT. E podem encaminhar suas reflexões e questionamentos na medida do possível para acompanhar aqui no painel. Iremos comentar e falar um pouco aqui do que está sendo discutido aqui e apresentado nas nossas redes. E vamos então começar aqui com o nosso ex-presidente da UNE, Aldo Arantes, que também foi presidente do DCE da PUC do Rio de Janeiro e que iniciou ali a sua gestão tendo diversas bombas, a renúncia do então presidente da República, Jânio Quadros, e o Brasil entrando numa crise muito grande. Então, Aldo, como é que foi aquele momento ali, tá vivendo, como é que foi estar no movimento estudantil naquele exato momento? Boa noite a todos que participam dessa live. Quero agradecer o convite que me foi feito pelo Márcio e cumprimentar você, Denise, cumprimentar a Ana Corbisier e ao Celso Panzera. Boa noite a todos vocês. Eu acho que para analisar o objeto desse debate, que é o movimento estudantil nos anos 60 e sua influência histórica, eu acho que é necessário fazer, mesmo que rapidamente, uma referência à situação internacional e nacional. Quer dizer, internacionalmente, nós vivíamos uma situação em que havia desaceleração do desenvolvimento capitalista, os chamados anos dourados do capitalismo, né? Logo em 61, houve a ida do Gagarin, fez a primeira viagem espacial e desencadeou ali exatamente a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. E ali você vivia um período de Guerra Fria, né, que iniciou após a Segunda Guerra Mundial, mas ela se acirrou com um fator importante, foi a vitória da Revolução Cubana no final de 59. Então, 60 surge aí já um acirramento da Guerra Fria, com o papel de Cuba na América Latina e tal. Isso tudo tem, digamos, um momento bastante grave, que é a chamada crise dos foguetes, né, quando há quase que uma situação criada que quase que leva o mundo a uma terceira guerra mundial. Também, na década de 60, teve a Revolução Cultural e, sobretudo, houve grandes manifestações contra a Guerra do Vietnã. Ou seja, então havia, né, tudo isso se expressou em manifestações da juventude em vários países do mundo, inclusive aquelas manifestações de maio na França. Enfim, era esse quadro, quer dizer, um quadro de ebulição internacional. No Brasil, em 60, o Jânio Quadros é eleito presidente. E é eleito exatamente com uma visão conservadora, apoiado pelos grupos econômicos, derrotou o candidato que era apoiado pela esquerda, que era o Marechal Lott, numa bandeira de luta contra a corrupção, utilizando a vassoura, etc., etc. E era a política econômica dele, era a política conservadora em sintonia com o Fundo Monetário Internacional. Mas, na verdade, quer dizer, ele ganha e ganha também o João Goulart, porque naquela época a eleição do vice-presidente se fazia de maneira separada, né? Então foi eleito o Jânio, né?
mas foi eleito vice da chapa do Lott, que era o João Goulart. Pois bem, ocorre que o Jânio, na política internacional, adotou uma política independente, colocou em prática uma série de medidas, digamos assim, de defesa do interesse nacional, né? Isso terminou criando conflito com os Estados Unidos, né? E ele, na verdade, um fato, digamos, marcante naquele período foi que ele enviou para a Conferência de Punta del Este uma delegação com o Brizola compondo essa delegação. E lá, quer dizer, havia uma pressão muito grande do imperialismo norte-americano para expulsar Cuba, né, da Junta Interamericana de Defesa e de expulsar da OEA. O Brasil termina apoiando a pressão americana para o afastamento de Cuba da Junta Interamericana de Defesa, mas não aceita, não aprova a exclusão de Cuba da OEA. Na verdade, ele exatamente se omitiu, né? E exatamente isso aí foi considerado pelos Estados Unidos uma afronta. E, na continuidade, vem ao Brasil Che Guevara, que foi convidado pelo Jânio Quadros e recebeu a Ordem do Cruzeiro do Sul. Ou seja, o clima vivido no Brasil era um clima de crise. Havia uma crise pairando no ar. Quer dizer, os militares, o imperialismo norte-americano, os militares exatamente já nessa situação conflitiva. E foi nesse momento em que a UNE teve uma audiência com o presidente Jânio Quadros. Eu era presidente na época, nós chegamos ao gabinete do presidente Jânio Quadros, ele, de uma forma histriônica, né? E o fato objetivo que, depois de muita conversa, ele terminou concedendo. E foi um fato interessante, que eu acho que é marcante, que quando a gente se dirigiu para falar com o presidente, na antessala, estavam os 3 ministros militares, ou seja, estava configurada uma crise política e militar. Os 3 ministros militares estavam lá. E o presidente Jânio Quadros decide falar primeiro com a UNE, para depois receber os militares. E nós, então, somos recebidos pelo presidente João Goulart, pelo presidente Jânio Quadros, e ele concede todas as reivindicações feitas pela UNE, uma nova sede da UNE em Brasília, recursos para o CPC da UNE, enfim, uma série de reivindicações que foram colocadas, né? Mas, bem, depois daquilo, quer dizer, eu vou para Goiânia, né? Minha família é de Goiás, fui para lá, estava fazendo uma compra, quer dizer, um terno com meu pai numa loja, quando ouço, quer dizer, comunicado do repórter S, dizendo exatamente que o presidente Jânio Quadros tinha renunciado, né? Exatamente naquele momento, quer dizer, estava na China o vice-presidente João Goulart. E, é claro, quer dizer, o imperialismo norte-americano e os militares não aceitariam o presidente João Goulart tomar posse, que era tido como homem de esquerda, que fazia alianças com os comunistas, etc. E logo os ministros militares, aqueles 3 mesmo, emitem uma nota, digamos assim, que não aceitariam a posse do presidente João Goulart, né? E aí, do Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola desencadeia a chamada resistência democrática, a chamada crise da legalidade, forma a cadeia da legalidade. Quando eu tomo conhecimento daquilo em Goiânia, de imediato vou para o Rio de Janeiro, a sede da UNE já estava ocupada, nós fazemos uma reunião, decretamos a greve nacional estudantil, né, em que, de imediato, vários estados aderem, né, e decidimos também que o presidente da UNE deveria ir para o Rio Grande do Sul. Eu chego ao Rio Grande do Sul, né, já num clima, digamos, de mobilização nacional, faço contato com o governador Leonel Brizola e ocupo, no dia 30 de agosto, ocupo a rede da legalidade para falar para os estudantes brasileiros. E ali eu leio exatamente um manifesto que destacava que a UNE se encontrava em greve geral até a posse do presidente eleito e que resistirá até o fim às forças golpistas e reacionárias que utilizam a força para sufocar a democracia brasileira. Ou seja, ali, naquele momento, em Porto Alegre, era um clima de guerra, quer dizer, era uma artilharia na rua, era exatamente trabalhadores fazendo treinamento militar, quer dizer, era um processo grande. E a UNE jogou um papel importante nesse processo de mobilização, não só no Rio Grande do Sul, lá articulado com a entidade local, que era a FEURGS, mas a nível nacional, porque naquele momento, na verdade, você não tinha entidades nacionais, você não tinha central de trabalhadores nacional com influência, não tinha central de trabalhadores rurais
Ou seja, a única organização que tinha, digamos, ramificação pelo Brasil era a UNE. Então, na verdade, a UNE foi um suporte extremamente para dar organicidade à luta pela resistência, né? O fato concreto é que com essa resistência há um bloqueio, quer dizer, paralisa a possibilidade, digamos assim, do golpe. Eu não vou aqui detalhar todas as coisas, porque acho que não é o caso, mas o fato é que aí, quando as forças golpistas perceberam que não conseguiam a vitória, iniciou um processo de conversação no Congresso Nacional para tentar encontrar uma saída. E a saída seria o parlamentarismo, né? Aí tem um dado interessante, que inclusive eu participei numa live discutindo esse problema com Almino Afonso, que foi ministro do Trabalho do presidente João Goulart, e na época ele era líder do PTB, e ele exatamente dá testemunho de que a bancada do PTB tirou a posição contrária ao parlamentarismo. E eles enviaram a pessoa para conversar com o presidente, com o vice-presidente João Goulart, né? E, na verdade, houve um boicote por parte do Tancredo Neves, e esse representante do PTB não foi. O fato é que o Tancredo foi e o Brizola, o Jango, termina, então, aceitando, acatando a alternativa do presidencialismo, né? Bom, terminado isso, a UNE, então, retoma as suas atividades, né? Foi realizado, então, um seminário nacional de reforma universitária em Curitiba, né? Naquele momento se estrutura o Centro Popular de Cultura da UNE, exatamente se realiza a Univolante. Então, esses três elementos, quer dizer, o seminário de reforma universitária, que coloca uma plataforma de luta pela democratização e pela reforma da universidade brasileira, pegando exatamente a experiência da luta dos estudantes argentinos de Córdoba, a luta pela reforma universitária, com a bandeira muito concreta, que era a democratização da universidade através da representação de 1/3 dos estudantes nos órgãos colegiados, né? É isso aí. A estruturação do Centro Popular de Cultura, com departamento de cinema, teatro, música, etc., tudo isso que a gente sabe, né? E a Univolante. A Univolante, então, o Brizola, que estabeleceu no curso da legalidade uma relação muito fraterna com a UNE, ele consegue, então, um transporte, e nós viajamos pelo Brasil inteiro, quer dizer, a diretoria da UNE, com vários representantes da diretoria, com membros do CPC da UNE, visitamos praticamente o Brasil, com a bandeira concreta que era a luta pela reforma universitária. Isso mobilizou profundamente, porque a experiência da UNE estava muito ligada, no passado, a uma atividade no Rio de Janeiro. E, exatamente, a Univolante levou um debate para as bases universitárias, as bases estudantis no Brasil inteiro. Isso aí, eu acho que tem muito a ver com a continuidade, o fortalecimento, o grau de inserção da UNE no movimento estudantil universitário no Brasil inteiro, não é? Tanto assim que o desdobramento disso foi a realização de uma greve nacional em torno de 1/3, que durou 3 meses. Então, foi, na época, para os padrões da época, foi a maior greve estudantil da história até então, né? Pois bem, o fato concreto é que depois, quer dizer, outros elementos, digamos, têm desdobramento, né? Nós temos na continuidade, quer dizer, o problema do golpe militar. Na verdade, você percebe o seguinte, que houve uma tentativa de golpe contra o presidente Getúlio Vargas, que não deu certo, porque o Getúlio suicidou. Houve outra tentativa de golpe exatamente na legalidade, e esse golpe é concretizado em 1964. Então, a UNE, que tinha lutado, e essa é uma das bandeiras fundamentais que a gente tira como lição, a UNE, que tinha lutado, quer dizer, contra a ditadura de Vargas, né? Lutou pela legalidade, lutou contra a ditadura militar. Então, essa é uma marca. E aí a UNE teve um papel destacado na luta contra a ditadura militar, né? Desde as manifestações dos 100 mil, logo de imediato organizou o chamado MCD, não sei se muita gente sabe, para Movimento contra a Ditadura, né? Então, a UNE teve um papel fundamental em todo o processo. Logo depois, a UNE passa para a ilegalidade, não é? São realizados congressos clandestinos, congressos em igrejas, até que se realize o chamado Congresso de Ibiúna, que todo mundo sabe, que foi exatamente um grande número de lideranças estudantis foram presas aí na oportunidade que o próprio Dirceu foi preso.
né? E aí, depois, a UNE, quer dizer, de ilegal passar a entidade clandestina, e aí são presos, assassinados várias lideranças do movimento estudantil, quer dizer, entre as quais, quer dizer, o Ernestinho Guimarães, que foi praticamente um dos últimos, o último presidente da UNE, era aqui de Brasília, e era, na verdade, goiano, como eu. Ele foi o segundo goiano a ser presidente da UNE. O terceiro goiano é o Iago, que é o atual presidente da UNE. Então, tem uma sucessão de ex-presidente da UNE de Goiás, que começa comigo, tem continuidade com o Ernestinho Guimarães e vai até hoje com o Iago, né? Bom, então, você poderia, exatamente, já caminhando para um pouco uma conclusão, quer dizer, qual a influência do movimento estudantil no processo do desenvolvimento das lutas? Eu acho, primeiro, é exatamente a politização da sociedade. Eu acho que essa politização ela explica muito a força do movimento estudantil nesse processo todo, não é? E muito a questão, aquele ideal que tomava conta da juventude, que era a prioridade para os interesses coletivos em detrimento dos interesses pessoais. É claro que vem a ditadura, vem o neoliberalismo tentando acentuar uma visão, quer dizer, individualista, mas esse componente foi um componente muito importante nesse processo, né? Essa questão da luta contra a ditadura, a luta em defesa da universidade pública, o problema da influência do CPC. O CPC tem influência muito grande na cultura brasileira, na música, a bossa nova, no cinema, o cinema novo, no teatro, o teatro engajado. Então, quer dizer, a experiência do CPC, ela trouxe, digamos assim, uma contribuição importante para a cultura brasileira, né? O problema da cultura voltada para os problemas nacionais e procurando dar resposta, politizando a sociedade, né? A questão da luta pela soberania nacional. Mas eu diria que uma marca fundamental da UNE é a luta pela democracia. E eu acho que essa questão nos traz até hoje. Então, assim como no passado a UNE lutou pela democracia, nesse momento a luta pela democracia passa a estar colocada novamente na ordem do dia, né? Então, hoje, nós estamos aí. Quer dizer, na verdade, vocês sabem, eu fui constituinte, e a Constituição foi uma Constituição de caráter democrático, uma Constituição social. Hoje há uma contraposição entre a Constituição social e a Constituição para o mercado. E há a imposição do autoritarismo neoliberal. Quer dizer, o Bolsonaro ele procura impor com o autoritarismo a lógica do mercado. Agora nós estamos vendo todas as medidas que estão tomando aí de reforma administrativa, de contenção do investimento público, a lógica neoliberal que vai se consolidando. Mas a ofensiva contra a democracia, ela se dá, por um lado, digamos assim, as ameaças de golpe, né? Mas a partir de uma série de fatores, que eu não vou aqui detalhar, ele, nesse momento, há um processo de erosão da democracia, de erosão da Constituição. Então, para terminar, porque eu estou vendo aqui que já tem na hora do término, depois, se for necessário, eu posso exatamente retomar, eu queria exatamente dizer o seguinte: nós estamos diante de uma grave situação. Nós não podemos subestimar a situação que nós estamos metidos. É um erro subestimar. Saíram agora essas pesquisas. É claro que nós não podemos superestimar, mas também não podemos subestimar. Não podemos superestimar, mas não podemos subestimar. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós temos que pegar isso como indicador e compreender o seguinte, que o Bolsonaro está procurando ganhar setores e ganhou setores que nos apoiavam. Qual é a lógica da política? A lógica da política é você atrair setores que foram perdidos, é a correlação de forças. Então, e aí, eu tenho a plena convicção de que, nesse momento, mais do que nunca, nós temos que criar uma ampla frente na sociedade. A esquerda sozinha não será capaz de enfrentar a gravidade que nós estamos vivendo. É claro, nós temos, nessa frente ampla que eu estou dizendo, você tem uma dimensão política, frente política, democrática, né? E você tem, digamos, uma frente eleitoral. São coisas que têm relação, mas são coisas diferentes. Então, o que eu quero terminar é dizendo: vivemos uma ameaça grave à democracia. Às vezes eu ouço algumas falas de não, mas o problema dessa democracia é algo geral. Mas como algo geral? A liberdade é fundamental para os trabalhadores. Entende? É claro que nós temos um problema que nós queremos muito mais do que, digamos, a democracia que está incorporada na Constituição de 88. Mas reconquistá-la é condição fundamental para nós trabalharmos para uma nova forma superior de democracia. É criar as condições para que a gente possa exatamente ampliar o processo de organização dos trabalhadores, da juventude, etc.
Então, essa é, digamos assim, a colocação que eu gostaria de fazer, terminando a minha fala aqui. Muito obrigada, Aldo. Diversos comentários aqui nas nossas redes falando que foi um grande presidente da Uni, que estava passando aquele momento tão delicado que era uma democracia frágil naquele momento. A gente teve aqui vários comentários falando a Uni é nossa voz, a Uni somos nós, nossa força é nossa voz, que a Uni sempre foi a nossa voz mesmo. Nós, estudantes, sempre estivemos à frente desses momentos históricos defendendo o nosso país e o nosso povo. Eu gostaria agora de passar para a Ana Cossibier falar um pouco mais sobre como era aquele momento onde a gente tinha uma grande perseguição aos estudantes, a gente tinha o movimento estudantil sendo procurado as pessoas que compunham aquele momento, como é que foi viver aquele momento e militar em defesa do país, em defesa do seu povo, tendo diversos militares cercando, procurando os estudantes, ver o que eles estavam organizando, o que eles estavam tramando, como eles falavam naquela época, como é que foi militar naquele momento, como é que foi defender o Brasil, como é que foi defender a democracia, querendo uma democracia naquele momento. Eu não era já uma criança, eu era mais velha do que o Dirceu, do que os outros companheiros, porque eu estava casada já e o meu marido não me deixava estudar, não me deixava trabalhar, então tudo eu fazia na luta. E eu fazia USP, fazia Ciências Sociais na USP, e veio uma indignação muito grande com o golpe, porque a gente estava fazendo alfabetização pelo método Paulo Freire. E a direita, os militares, diziam que a gente estava preparando uma revolução com armas na mão. E falavam muito em comunismo. A gente não sabia nem direito ainda o que era comunismo, socialismo. A gente foi se formando naquele processo. E também a gente não podia, a gente era contra a lei Lacerda, que tinha 1,5 milhão de estudantes que não tinham acesso à universidade, porque tinha muito pouca universidade e eles não tinham acesso ao vestibular, não conseguiam passar no vestibular e estavam fora da escola. E então a gente não podia nem fazer passeata, porque os militares punham cavalo em cima da gente e cachorro. Então a gente jogava pimenta nos cachorros e nos cavalos, e para os cavalos a gente punha uns preguinhos que a gente torcia assim, não me lembro já o nome dele, coitados dos cavalos tropeçavam naquelas coisas, mas era muito complicado, porque a gente não podia fazer nada. O Aldo falou do CPC, era isso que estava acontecendo, sabe? Era uma ebulição, uma efervescência. A gente tem que lembrar que era década de 60, maio de 68 na França, e era uma época de utopias. A gente sonhava muito alto, né? A gente queria, na verdade, transformar o mundo, não era só a democracia, era transformar o mundo, só isso. E então era muito complicado mesmo, porque no meu caso, né, eu tinha 26, 24, por aí, 20 e poucos anos. E estão perguntando aqui se eu sou o quê, do parenta, eu sou filha do Roland Corbusier. Mas então, e a minha família, do lado da minha mãe, porque meus pais se separaram, meu pai nessa época já estava no Rio, foi deputado, foi pelo... Precisa dizer que o PTB naquela época, o Aldo mencionou o PTB naquela época era uma esquerda, era progressista, entende? Não era esse PTB de hoje, de jeito nenhum. Meu pai foi deputado pelo PTB, foi deputado da Guanabara, que era o estado novo que tinha sido criado, e foi deputado federal depois. Mas a família da minha mãe era e é muito conservadora, muito conservadora. Então eu estava sempre remando contra a corrente. Eu já vinha das lutas do Getúlio pelo petróleo, o petróleo é nosso,
E então, garota ainda, eu lutava eu achava que tinha que ter energia e tinha que ter petróleo no Brasil. Era uma questão de segurança nacional. Da onde que eu tirei isso, não sei. Mas eu achava isso, adolescente. E, bom, então a gente foi numa indignação tão grande. O Aldo falou do Brizola, né? Eu lembro até hoje, dia 2 de abril de 64, uma reunião com a Democracia Cristã, na casa dos pais do meu então marido. E por quê? Porque ele era secretário da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. E aí o Brizola tinha feito o discurso do mar dos sargentos, e tem que resistir, nós vamos resistir. E eles dizendo, cada um deles falava, eu não posso fazer nada, porque eu tenho mulher e filhos. E eu dizia, mas é justamente por isso que tem que fazer. Você quer que seus filhos vivam numa ditadura? Como é que fica? Eu era a única mulher, porque era, enfim, mulher do dono da casa, digamos, né? E, de fato, aquelas pessoas não foram muito longe, né? Foram... Depois, até, como tudo é relativo, desempenharam um papel. Montoro desempenhou um papel na luta pelas diretas já e tal. Mas... E eu fui radicalizando, porque eu não suportava aquela ideia eu já tinha 2 filhos, eu não suportava a ideia dos meus filhos viverem numa ditadura. E o meu marido, eu ia para a esquerda, o meu marido ia para a direita. Eu lembro de uma passeata, que era assim, a passeata na frente, aí um monte de exército no meio, e o meu marido me puxando para trás, e dizendo, você não pode ir presa, você tem filho. E eu não queria nem saber, eu achava que tinha, por isso mesmo é que tinha que lutar, entendeu? E foi assim que radicalizou, né? Porque a gente não estava pretendendo pegar em armas, nem nada disso. Acontece que a gente foi levado a isso, né? A coisa foi radicalizando de uma forma, porque eles foram engrossando, aumentando a repressão e fechando sindicatos e perseguindo os estudantes. E por que os estudantes estavam também na vanguarda, né? Porque não perdiam emprego, não tinham emprego para perder. Bom, fora a juventude também, que ajuda, né, bastante. E então tiveram um papel assim de vanguarda mesmo naquela época. Tinham palavras de ordem próprias, né, deles, como, por exemplo, ter a faculdade, poder mais gente entrar na universidade, mas também tinha a luta contra a ditadura, né? E foi indo até que chegou no... Aí aconteceu a questão da dissidência estudantil, que tinha a ver com... que era uma ala do PC, do Partido Comunista, né? Aí, quando o Marighella vai para Cuba e vai para o Congresso da OLAS, ele vê o que tinha acontecido em Cuba, porque, de fato, depois você conhece Cuba, pronto, você já está vacinado. Aí não tem jeito, você quer o socialismo, porque você vê que o socialismo é bom, deixa de ser um sonho para virar realidade. Então, quer dizer, eu entendo perfeitamente, eu até convivi com o Marighella, mas eu entendo a cabeça dele, porque, de fato, era tudo, era a nossa utopia transformada em realidade, né? Então, daí, e também porque não tinha outro caminho, você não podia fazer uma passeata sequer, não podia se reunir. Eu tinha um grupo de mulheres, de amigas, né, pessoas que se reuniam para estudar o Brasil. E houve moças que, quando veio o golpe, não queriam mais se reunir porque achavam que
iam ser presas por isso. Imagina, a gente se reunia uma vez por semana para estudar o Brasil, quer dizer, isso era subversivo, sabe? Então, é para ser subversivo, então nós vamos ser subversivo mesmo. E então aí o Marighella volta de Cuba e começa a organizar o que viria a ser a Aliança Ação de Libertação Nacional, e muitos militantes eram estudantes, né? Eu diria até que talvez a maioria fossem estudantes, ou ex-estudantes, né? Porque todos ficaram com o curso pelo meio. Eu consegui acabar o curso, eu acabei o curso antes, mas lógico que nem colei grau nem nada, porque as coisas eram tão mais importantes do que colar grau. Então, foi assim que a gente passou do movimento estudantil para a luta armada, entendeu? Sem eu, no caso, nunca fui do partidão nem nada, mas muitos estudantes eram das dissidências, que chamavam de dissidência, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. E como o Aldo disse, né, houve a passeata dos 100 mil, mataram um estudante, foi morto na Maria Antônia, teve o outro que foi morto no Rio de Janeiro. Então, a coisa foi ficando muito aguda, muito radicalizada, sabe? E eu concordo com ele plenamente quando ele diz que a gente não pode subestimar o que está acontecendo aí, porque na época, antes do golpe de 64, eu não acreditava, eu achava, minha família inteira estava conspirando pelo golpe, e eu não acreditava, eu achava que, sabe, eu não dava importância, porque era tão absurdo, era tanta mentira que falavam da gente, que eu nunca acreditei que pudesse haver mesmo um golpe. Hoje em dia, eu acredito, hoje em dia eu tenho bastante medo de um golpe outra vez. Quer dizer, já houve, né? Agora eles estão sofisticando, eles fazem um golpe sem armas. Estão aprendendo. A CIA ensina, que é uma beleza. É uma ótima professora de golpes. E então é isso, quer dizer, depois eu estou vendo aqui que eu tenho 2 minutos, é isso, Denise? Eu sei que aí acabou que a gente fomos treinar em Cuba, né? Estava o Dirceu e outros companheiros, e depois voltamos, no caso o Dirceu e eu voltamos clandestinamente, né? E eu fiquei 4 anos, ele também, ele no Paraná, eu na Bahia, fazendo trabalho de organização, porque não dava mais para fazer luta armada, foram mortos. Existia um documento das Forças Armadas dizendo que todo mundo que tinha estado em Cuba deveria ser morto, porque a gente era cabeça lavada. E aqui entre nós eles tinham toda a razão, porque é verdade. Depois que você vê o socialismo, você não quer outra coisa. Porque a classe média, a gente era majoritariamente classe média, a gente quer justiça, né? Você não aguenta ver gente dormindo na rua, ver criança no farol, é tão forte isso, e tão doído. Eu via meus filhos tudo bonitinho, indo para a escola, não sei o quê, e criança na rua, dormindo na rua. Eu morava na Vila Paulista, ali é um lugar que tem, né? É muito sofrido, muito. Então, isso foi muito forte, né? E é isso, quer dizer, a gente morreu muita gente, eu não me arrependo de nada, apesar de ter morrido os melhores companheiros incríveis, como o Benetasso, que foi professor de cursinho, além de ser um arquiteto e aluno da FAO, foi professor também, e tantos outros, né? Que eram incríveis, parece que eles sabem, os que são maravilhosos, assim, seres humanos e generosos, foram mortos. Do meu grupo foram 14 mortos. Dos que voltaram, todos morreram. Sobraram o Dirceu e eu.
E a companheira do Benetaço, a Cida Horta, que ficou em Cuba e veio antes da anistia. Agora, os outros foram mortos. E muitos ficaram na Europa, não voltaram, né? Então, o que eu tenho a dizer é que, de fato, é um momento, é louco, eu nunca pensei que eu fosse viver outro momento assim, como 64, quer dizer, esse acirramento, essa coisa tão radical que você não pode nem falar certas coisas, ou se você fala, eu falo, porque imagina, com a minha idade, e eu falo mesmo, não fico quieta não, mas o clima está muito... Tá bem penoso, bem pesado. Lógico que a pandemia não ajuda, porque a gente não pode ir para a rua, né? A direita vai para a rua, que não está nem aí com a pandemia, com nada, né? Eu nunca vi tanta gente irresponsável. Mas a gente não vai. E aí a gente fica numa posição de forças desigual, né? E gostaria de dizer que, se é que tem jovens assistindo a gente, que vale a pena. Depois, quando veio a anistia, que foi está fazendo 41 anos, né? Fez 41 anos esses dias, a gente deu a cara para bater, né? Que até então a gente estava clandestino, aí a gente assumiu nossa identidade mesmo, verdadeira, e eu cheguei em setembro, dia 8 de novembro, eu já estava numa reunião do PT, a gestão, o que seria o PT, né? E foi no núcleo dos jornalistas, eu nunca vou esquecer, no sindicato dos jornalistas, aliás, ainda não tinha núcleo. E foi uma aventura maravilhosa, construir o PT foi uma coisa, assim, heróica, porque você podia fazer o PT ou com deputados, ou filiando gente. Como a gente não tinha deputados, a gente tinha meia dúzia de deputados só, a gente tinha que filiar gente. Só no meu pedaço, ali na Zona Oeste de São Paulo, a gente filiou 700 pessoas, de casa em casa, sabe? E as pessoas, eu não gosto de política. E a gente começava a explicar o que política é, até o preço da alface na feira, e sabe, aquele trabalho. Descobrimos que 30% das mulheres daquelas casas que a gente visitou, eram analfabetas. Aí a gente começou a fazer alfabetização, outra vez, pelo método Paulo Freire. Aí veio a Libelu, era contra, disse, não, isso é função do Estado. Eu digo, tudo bem, tem tanta coisa que é função do Estado e o Estado não cumpre, e eu acho indecente numa cidade, porque se fosse no meio rural até dá, né? Mas na cidade, você não conseguir ler a tabuleta do ônibus, não, isso é indecente. E a gente fazia alfabetização de adultos. Então, a formação do PT, a criação, os núcleos apareciam no Brasil inteiro que nem cogumelo, assim, era a coisa mais linda. E eu fui a primeira secretária, não secretária política, secretária mesmo. Então, eu vivi esse momento maravilhoso, assim, de surgimento do PT, que o Lula fazia reunião na sala do lado e falava, oi, Aninha, vai buscar uma 51 para a gente? Era muito gostoso, gente, era muito legal. Foi a época das greves de São Bernardo, e então a gente, eu não sabia que não podia misturar sindicato e partido, né? Não tinha a menor ideia. Aí eu mandava fazer camiseta com o João Ferrador aqui, ficaram lindas, coloridas, com manga comprida, manga curta, não sei o quê. Vendia feito água, porque a classe média estava louca com o PT. E aí levei uma bronca, porque não podia usar o símbolo do sindicato no partido, no PT. Aí a gente conseguiu oficializar o PT, né? Teve uns que sabotaram como é que ele chama, meu Deus? O Freud explica, a gente esquece o que é esquecer. Mas teve sabotagem para oficializar o PT, mas a gente oficializou. E então foi isso, quer dizer, do movimento estudantil,
né, para o PT. E no PT, o que entrou? Gente da Igreja Progressista, a gente que tinha voltado de fora, os restantes, né, da luta armada, e os sindicalistas, né? E tinha uma discussão interessante na época, que eu acho que cabe, que tem a ver agora com... Que era assim, a gente tem uma formação leninista, marxista-leninista. Então, a gente achava que tinha que ter comissão de ética, que tinha que ter curso de formação política, mas os sindicalistas achavam que não, que tinha que ser um partido de massa. Não tinha que pedir carteirinha, eles falavam, para ninguém. Então, isso tem suas consequências, quer dizer, depois, lógico, o PT se torna o maior partido do Brasil, é claro que tem muita gente oportunista que entra para se eleger, porque o PT elegia qualquer pessoa, né? Elegia quem se candidatasse, né? Muito, é um partido gigantesco. Parece incrível a gente ver como começou lá atrás e no que deu, né? Então, quer dizer, a gente vê que precisa ter formação política, sabe? E precisa ter comissão de ética. Eu lembro, logo no começo, houve um prefeito do Grande São Paulo que usou o caminhão para a reforma da casa dele. Levou uma bronca tão grande do Lula, era um caminhão para transportar material para a obra, olha só. Levou uma baita bronca. Agora, né, isso não basta, tem que ter uma formação, tem que ter... Que isso era uma coisa que o PCzão fazia, ele formava, ele dava muita base para as pessoas, ele não desenvolvia, né, mas ele dava uma base ética, sabe, uma formação. Isso tem que reconhecer que dava, apesar de chamar a gente patriota equivocado e tal, mas dava. E que mais? Que mais que interessa falar? Foi isso, quer dizer, depois também participei de uma coisa que eu achei interessante, que também é uma discussão interessante, da fundação da Consulta Popular, que é a proposta do MST para a classe média, né? Porque o MST é reforma agrária, então, como tinha muita classe média interessada na proposta do MST, eles começaram a organizar esse movimento que hoje está importante, a gente nem ouve falar, mas está, que é a consulta popular. Então, surge a discussão, vai ser partido, não vai ser partido? O César Benjamin queria fazer um partido, lançar candidato, etc. Eu tremi nas bases, porque eu digo, eu acho é muito complicado isso de eleições, porque é uma armadilha. Você fica só em função de eleição, cada 2 anos eleição, cada 2 anos eleição. Então, você deixa de fazer as outras coisas que tem que fazer, que é organizar, né? Que é organizar mesmo para a luta, né? Então, eu acho essa uma discussão que é válida até hoje, né? Porque eu acho que em muitos momentos o PT se perdeu nisso, ficar só em função... E não é nem se perder, é que não tem muita saída, porque cada 2 anos tem eleição e você tem que eleger as pessoas, então, se você quer transformar, você tem que eleger, pelo menos é um espaço de atuação, né? Então, se você se propõe a ser partido, não tem jeito, você vai ter que se meter nas eleições. Então, eu acho bem importante que exista também, além do PT, né, a consulta, o Levante Popular da Juventude. Sim. Eu acho muito importante. Eu participei de uma assembleia deles em Fortaleza, eu fiquei tão impressionada, tinha 800 pessoas, jovens, muitos negros, muitos, que no PT eu não via tudo isso, sabe? Talvez porque Sim. Eu não tenha, que nem o Aldo, viajado o Brasil pelo PT, né?
Mas lá eu fiquei impressionadíssimo, porque era o Brasil inteiro, sabe? Era o Levante, eu não sabia que o Levante Popular da Juventude estava daquele tamanho. Fora Sim, que eles eles têm uma estão até na bateria que Uni chama atual. Carlos Marighella, eu acho isso o máximo. Então é isso, eu vou concluir. Eu vou concluir. Já concluí. Muito obrigada, Ana. Diversos comentários aqui falando da sua militância, que foi uma militância aguerrida, uma militância de força mesmo naquele momento. Falar aqui para o Rodrigo Matheus, perguntou se está sendo gravado. Está sim, vai estar disponível nas nossas plataformas da Fundação Perseu Abramo depois. É uma história que não é contada, várias pessoas estão falando aqui que é um momento histórico que a gente está aprendendo, que nos livros de história não vão constar. E que é muito importante esse momento que a gente está vivendo agora e essa reflexão do passado, que em alguns detalhes a gente vê o passado se repetindo agora. Isso é muito importante a gente pautar, que a gente está vendo coisas que aconteceu ali em 1960, 61, 62, repetindo agora desde 2016. A minha militância começou em 2016, assim que a Dilma levou o golpe, eu me senti na obrigação de defender o partido, defender o Brasil. E agora, sem mais delongas, o pessoal aqui do DCE da UNB está querendo falar para o Aldo que o nome do DCE da Universidade de Brasília é Onestino Guimarães. Uma saudação aos nossos goianos também. Eu gostaria de passar aqui para o Celso Pançera, que foi o nosso secretário-geral da UNE ali naquele período de redemocratização. Como é que foi aquele momento também, a gente vendo uma democracia ressurgindo. Como é que foi militar aqui, naquele momento, como era ali a sensação de estar pertencendo à UNE, a União Nacional dos Estudantes, voltando com toda a força a ser falada e ouvida dentro de todos os espaços nacionais. Bom, obrigado, Denise. Boa noite, Ana Cobizier. É importante ouvir o seu relato, essa história maravilhosa, assim, do ponto de vista da gente olhar distante, né? Depois de tudo que você passou, essa militância dura que foi sua vida. Aldo Arantes, que é para a gente um ícone, né? Tem uma relevância enorme para quem fez o movimento estudantil, foi da diretoria da UNE, assim como Zé Dirceu e outros, né? Mas eu digo, por essa história, né? Ter vivido os anos 60. Eu queria agradecer à Fundação Perseu Abramo pelo convite e saudar todos e todas que estão nos assistindo. Eu vi que o Langoni foi presidente quando eu fui secretário-geral, meu querido amigo Langoni, Cláudio Langoni, está aí, e a Letícia também. Vou saudar vocês em nome de saudar todo mundo que está nos assistindo. Né? Agora, a gente já olha para os anos 60 com um distanciamento, né? Porque foi uma referência muito forte para nós que fizemos o movimento estudantil nos anos 80. E por que foi essa referência tão forte? Porque foi nos anos 60 que surgiram uma série de conceituações e práticas, né, do ponto de vista da política. Por exemplo, na América do Norte se tinha um movimento muito forte da luta pelos movimentos dos direitos civis, né, a luta contra a questão a repressão, né, e a segregação racial, que era uma coisa importantíssima na época, lá na América do Norte, né? No mundo como um todo, né? O movimento da contracultura, com o feminismo, a luta pelo controle da natalidade, né? O uso dos contraceptivos, a questão da segregação racial, como já falei, os direitos homossexuais começaram a surgir com certa força na América do Norte, né? O movimento hippie, a luta contra as guerras, Guerra Fria, Guerra do Vietnã, né? No ambiente acadêmico, nesses países centrais, né? A luta assim, pela liberdade de expressão e o direito de se reunir, que era muito forte por lá também, né? Surgiam já as primeiras lutas em defesa da questão ambiental, ganhavam alguma dimensão mundial isso, né? Mas particularmente na Europa, né? A partir do uso crescente de produtos químicos, pesticidas, né? A necessidade de alimentar uma população mundial cada vez maior, né? De produzir cada vez mais bens de consumo
para atender o ambiente pós-guerra de recuperação da Europa e desenvolvimento dos Estados Unidos e recuperação lá no Japão, né? Os movimentos contra a expansão do uso de energia nuclear. E aqui na América Latina, a luta era outra, né? Aqui na América Latina, o que a gente vê naquele tempo era um outro ambiente, né? Muito diferente daquele que se vivia na América do Norte e na Europa, né? Que a grande referência de luta era a Revolução Cubana, né? A Revolução Cubana que se espraiou como ideia para toda a América Latina, virou uma referência de luta contra o imperialismo americano, né, de luta pela democracia, uma luta que radicalizou depois em toda a América Latina com sucessivos golpes militares, que, como falou na Corbusier, agora está mais sofisticado, mais fino, né, mas não deixa de ser um golpe, foi a questão de 2016, né, que foi uma saída institucional para destituir um governo popular, né, um governo de esquerda, uma experiência de esquerda nacional depois de décadas que o Brasil não passava por isso, né? É um refiramento do golpe, mas naquele tempo o golpe era duro, era muito mais cruel, muito mais sensível do ponto de vista até físico, né? E a gente ouviu aí os relatos do Aldo Arantes e também da Ana Corbusier. Mas isso era um ambiente da América Latina. No ambiente universitário, né, que a própria Ana falou que era uma classe média, né, que frequentava as universidades, houve um salto do ponto de vista das vagas, né? O Brasil, no final do primeiro governo Vargas, em 45, tinha 27 mil vagas em universidades públicas no Brasil, né? Em 62, pouco tempo antes do golpe, foi em 64, o Brasil tinha em torno de 100 mil vagas no ambiente universitário, e no final dos anos 60, passava de 200 mil estudantes no ambiente universitário. Então, isso era uma classe média que tinha acesso a informações, respirava essas informações que chegavam de fora do Brasil, vivia esse ambiente, né, do Che Guevara, da Revolução Cubana, e que começou, de fato, a se refletir numa luta por reivindicações democráticas aqui no Brasil. E aí veio o endurecimento do regime, o AI-5, né, muito forte, aqui já foi falado do Ernestina Guimarães, da morte do Edson Luiz aqui no Rio de Janeiro, né, também, ou seja, momentos duros de repressão contra essa classe média, né, que lutava por direitos democráticos, né, mas o fato é que isso levou a vamos dizer, essa classe média para a rua, esse fortalecimento dessa luta estudantil e depois um refluxo muito forte, fruto da ditadura que levou, né, e aí surgiram as organizações de lutas armadas, né, as diversas organizações de luta armada, que também sofreram assim, repressão muito dura, muito difícil, né, sofreram muitas mortes. A própria Ana Corbusier falou aqui das pessoas, dos amigos, das pessoas, dos companheiros delas que sumiram, né, que foram mortos, né, a guerrilha do Araguaia, lá tantas dezenas de militantes do PCdoB, que também foram eliminados, né, no processo de luta e de treinamento para a luta contra a ditadura, né. Pois bem, a partir de 1977 há uma recomposição do movimento estudantil, né, a luta pela relegalização da UNE, reconstrução da UNE, as uniões estaduais de estudantes, os diretórios centrais, os centros acadêmicos, esse deu um input novamente, um novo impulso muito forte para o movimento estudantil no Brasil, né, que aí se vem uma sequência de fatos, né, que aí é quando eu entro nesse processo, que é a luta contra a ditadura, né, pelo fim da ditadura e a redemocratização no Brasil. Nesse momento, os ícones dessa juventude eram exatamente aqueles símbolos dos anos 60, marcaram muito forte para a gente. Era muito comum, né, a gente usar broches do Che Guevara, as organizações de orientações marxistas-leninistas, organizações de orientações leninistas, trotskistas, como eu fui militante da Convergência por muitos anos, né, como socialista. Então, esse ambiente, essa efervescência que existia no ambiente do movimento estudantil, ele foi muito importante. E o nosso referencial histórico
né? O nosso referencial de proximidade histórica e de luta sempre foi os anos 60, sempre foram os anos 60. Né? Por quê? Porque quando o Brasil despertou teve antes a luta pelo petróleo nosso, anos 50, do movimento estudantil, mas os anos 60 para a gente eram muito mais próximos, eles tinham um peso muito maior na nossa militância. Né? E as organizações, quase todas, tinham, naquele momento, né, meio que uma conformação marxista-leninista, né, de partidos do chamado centralismo democrático, a militância de reuniões semanais, né, a ação organizada de cada uma aquelas tendências que existiam, né, de pautas para levar para o debate em sala de aula, levar para as assembleias, levar para os centros acadêmicos, para os DCS. Né? Então, foi um momento de efervescência muito forte, né? E que a gente viveu de uma forma muito intensa, né? A reconstrução da UNE, as eleições diretas para a UNE, o embate entre as forças que construíram o PT e o enfrentamento com a viração, que era a grande tendência do PCdoB na época, que era hegemônica no movimento estudantil. O Aldo fazia parte dessa tendência, e havia um debate muito duro, né, com referência, por exemplo, ao leste europeu, a questão das guerrilhas no Brasil, a questão da Frente Sandinista, Frente Farabudo Martí, que eram referências para a gente também de luta em defesa da democracia, enfrentamento ao imperialismo americano. Né? Então, esse momento foi um momento único para a gente, né? Para a juventude brasileira também, né? Que criou uma história. Né? O surgimento do PT, o surgimento da CUT, o fortalecimento da CUT, né? A vitória das chapas cutistas, dos sindicatos, tiveram importante participação das tendências estudantis. Eu lembro que eu participei de eleições de movimento sindical, eu morava em Porto Alegre, em diversos lugares do Brasil. Eu vim para o Rio de Janeiro, à época, fazer campanha de ferroviários e de bancários, estive em São José dos Campos fazendo a eleição para sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos. Eu estive assim, atuando em greve de petroleiros na Macaé. Veja como a juventude da época ela se engajou na construção também do movimento operário, porque havia essa concepção, né, de que o movimento operário é determinante para a derrubada da ditadura e para a construção de uma nova realidade social e econômica brasileira. Né? Então, isso foi muito marcante para a minha geração. Né? Eu vi tá aí a Letícia Listino, tá, o Cláudio Langoni. Nós fizemos uma movimentação muito forte. Né? Em 87, né, no Congresso da Unicamp, o PT, uma chapa petista, ganhou a eleição para a UNE, né, depois de anos de hegemonia do PCdoB, né, numa proposta de chapa proporcional, diretoria proporcional, que depois foi retirado no final porque o PCdoB se retirou, mas havia um embate muito duro nas universidades, no seio do movimento estudantil, né, pela hegemonia, porque o que estava construindo ali não era só a hegemonia do movimento estudantil, é porque isso se refletia também na ação dentro dos sindicatos. Aí nós ganhamos a geração que hoje nós temos um grupo, né, que se movimenta, que se reúne na internet, já fez 3 encontros nacionais, chamado Geração em Fio, né, que reúne aí centenas de companheiros petistas, companheiras petistas, ex-petistas, eternamente petistas, né, mas pessoas que naquela época se movimentavam, se encontravam nos encontros de área, por exemplo, era muito comum, o PT tinha muita força nos encontros de área, então nós íamos nos encontros, eu era estudante de contabilidade, eu depois passei para a área de humanas, nós íamos nos encontros fazer disputa política, tinha o debate técnico, o debate mais voltado para a área que nós nos encontrávamos, também tinha disputa ideológica muito forte. E a impressão que eu tenho, olhando para trás, assim, que a última geração que teve uma relação muito forte com os anos 60 como referência foi essa geração estudantil dos anos 80. De lá para cá, essa referência se distorceu muito e hoje busca a criação de novas referências, de novos ícones, mas não encontra, tem uma dificuldade. Até porque a forma que os meios de produção, as forças
dominantes da economia se organizam de forma diferente hoje, né? Se antigamente você tinha as universidades, né, muito restritas, e no setor de produção, produtivo, o que determinava as relações de trabalho, ainda do âmbito do Fordismo, do Taylorismo, que é aquela fábrica tradicional, né, de produção, de horário, bater cartão, 2, 3 turnos na fábrica, e se organizavam os turnos, e aí nós íamos na porta da fábrica fazer a distribuição de panfletos, ajudar a organizar a eleição sindical, ajudar a organizar a greve. Hoje em dia, há uma mudança desse processo, né, chamado, alguns economistas chamam de financiarização, em que o próprio capitalista ele perdeu o interesse, né, ele já não vê mais no aumento da qualidade, da produtividade, o grande ganho dele. O capitalista hoje, o dono dos meios de produção, ele vê na questão da financiarização, na aposta do ganho, da prestação de serviço e da exploração da bolsa de valores, de juros, etc., uma forma muito mais relevante, né, mais concreta de lucro. Isso faz com que ele tenha uma relação diferente com o setor produtivo e force uma mudança nas relações de trabalho. E é muito comum, e a gente fala muito hoje em dia, da questão da fragilidade, né, da precarização das relações de trabalho. E nós vimos agora, alguns meses atrás, 2 meses atrás, o break, né, dos motoristas que operam aplicativos. É uma outra relação de trabalho. E a esquerda, e essa geração aí, que hoje dirige a Uni, que faz Mover Santil, né, veja aí, Denise, você que está agora na diretoria da Uni, tem que criar um novo elo com essas novas formas de produção de riqueza, essas novas formas de trabalho, essas novas formas de relação entre quem produz a riqueza e quem ganha, se beneficia dessa riqueza. Né? Porque realmente o ambiente político está muito ruim. Mas esse ambiente político muito ruim, ele foi construído por uma direita que soube aproveitar esse momento, soube construir um discurso, né? Aproveitar as novas tecnologias de comunicação, os algoritmos, né? E se sobrepor sobre a gente, que tínhamos um discurso muito melhor estruturado, mas um discurso histórico estruturado, e eles souberam aproveitar esse momento histórico agora e se construir. Então, eu acho que o grande desafio, aqui para encerrar, né, é a gente dizer que, para nós, da geração em fio, da geração dos anos 80, nós que fizemos o movimento antigo nos anos 80, temos uma referência enorme nos anos 60. E são nossos ícones, realmente. É muito bom ouvir o Aldo falar, a Ana falar. Tudo que aparece que eu posso dizer de Dirceu, eu vou, porque eu tenho uma admiração por ele imensa, enorme. Né? Eu me emociono quando o Lula fala. Né? Mas o fato é que a juventude, até aí a Ana falando, da nossa geração em fio, está escrevendo a Ana Maria Ribeiro, professora aqui da UFRJ, né? Mas o fato é que nós precisamos linkar essa história que nós temos de construção do movimento estudantil e do movimento popular, essa história que nós podemos reivindicar, porque nós construímos ela com muito sangue, com muito suor, com muita luta, com as demandas da atualidade. E esse link, eu acho que nós ainda não conseguimos fazer. Eu acho que era isso que eu tinha que falar por enquanto. Obrigado. Muito obrigada, Celso. Eu saí da direção da Uni no início do ano, mas tenho diversos companheiros, colegas, amigos que estão lá ainda. Passarei seu recado para eles. Queria também mandar um beijo para todos os diretores da Uni, da Juventude do PT, que estão nos acompanhando também. A gente tem várias forças, coletivos que são ligados à Juventude do PT, que estão lá na direção, que estão na executiva também da entidade. Também mandar um abraço para todos os companheiros ali da oposição de esquerda, do Levante Popular da Juventude e da UJS que estão nos acompanhando. Tem algumas pessoas aqui que não conseguiram entrar pelo link do webinário. Para essas pessoas que não conseguiram, vocês tiram o print da tela, do comentário, e mandam no e-mail da Fundação Pessoa Abramo, que aí vai estar constando como presença, tá bom? Agora, eu queria falar aqui com vocês que a gente tem diversas perguntinhas, a gente tem 3 aqui que chamaram bastante atenção. A primeira pergunta é do Arthur, que é assim, o seguinte: em um olhar analítico sobre a juventude brasileira de agora,
Na opinião dos senhores e da senhora, é possível acreditar numa relação contra o fascismo fora das redes sociais? No caso, na rua? A outra perguntinha que a gente tem aqui também é: eu queria saber como a esquerda posicionou em fazer uma oposição durante o Estado Novo. Como os pobres e as mulheres lutaram para conquistarem os direitos civis. Isso aqui para a gente fechar esse nosso primeiro bloco aqui. Hoje me parece que estamos anestesiados. O que estamos esperando para nos unirmos e ocupar o Congresso e retomarmos o Estado democrático? São essas 3 primeiras perguntinhas aqui, bastante reflexivas para a gente fazer aqui agora. Gostaria de passar para o Aldo, primeiramente, para ele responder, e logo em seguida para a Ana. Olha, eu acho que foi levantado aí, a Ana levantou, que a CIA, ela conseguiu identificar coisas importantes. E uma coisa importante é exatamente o novo método de golpe, que a CIA passou a aplicar, o chamado golpe brando. E esse golpe brando, não vou falar, não vou perder tempo aqui, mas ele tem muito a ver com uma descoberta que a CIA fez. E um dos elementos dessa descoberta foi identificado por um agente cubano infiltrado na CIA, que exatamente identificou que o crescimento da esquerda na América Latina tinha a ver com a força da esquerda nas universidades. E eles passaram a adotar exatamente uma tática de construção do pensamento conservador nas universidades e na sociedade latino-americana. E essa questão tem a ver com um componente que foi dito aqui, né, que é o problema da construção de uma hegemonia de pensamento. Eu acho que essa coisa nós precisamos de aprofundar mais entre nós, entende? E a utilização pela direita de um método da esquerda que foi construído, foi elaborado pelo Gramsci, que era exatamente a guerra de ideias, que a direita passou a chamar de guerra cultural. Eles exatamente utilizaram isso bem, como foi dito aqui, utilizaram exatamente também, quer dizer, digamos assim, se apropriando da tecnologia, das redes sociais. Então, eu acho que, para nós analisarmos o quadro que nós estamos vivendo, inclusive o fato de que, com toda essa pandemia, com mais de 120 mil mortes, toda essa situação de crise, quer dizer, o Bolsonaro, mesmo nos momentos de maior dificuldade para ele, ele manteve um residual grande, e agora há indicativo de que ele aumentou, se não aumentou muito, mas aumentou um pouco, tem a ver com essa construção da hegemonia. Então, essa luta de ideias, eu acho que a esquerda tem que se apropriar novamente disso, que é o processo de politização. Entende? Que eu acho que houve uma subestimação desse processo de politização. Quer dizer, aqui a Ana falava exatamente do que o Partidão fazia esse processo de politização. Mas não só o Partidão. Eu me lembro, na época do governo João Goulart, quer dizer, você tinha o CPC da UNE, você tinha o MEB, você tinha você tinha movimento de cultura popular, você tinha de pernução. Então, houve uma subestimação do processo de politização. Eu acho que nós temos que ter uma questão, digamos, de retomar o contato com o povo. Por que a igreja evangélica, digamos, penetra muito? Ela penetra muito, está vivendo com o povo, é claro, levando um discurso que manipula a opinião pública, mas está lá vivendo com o povo. Então, nós temos que recolocar essa questão de viver, de se aproximar do povo, mas mais. Nós temos que exatamente conduzir o processo de luta de ideias. Isso tem a ver com a questão de anestesiado. Eu não diria que seja propriamente anestesiado, mas o que há é exatamente essa hegemonia cultural, essa hegemonia de ideias que ganhou milhões de pessoas. E digamos assim, nós temos uma tarefa de desmontar essa hegemonia, reconstruir a hegemonia do pensamento progressista. Isso tem que ser feito, digamos, pela razão e também pelo sentimento. Quer dizer, a direita e os evangélicos trabalham com a questão do sentimento. Nós temos que exatamente saber voltar a essa questão. Eu acho que essa luta política, como ela pode ser feita, qual a relação que se pode ser feita essa luta através das redes sociais, eu acho que nós estamos numa situação difícil, porque, na verdade, o que ocorre é que o fato de nós não termos condições de nos manifestar abertamente
numa situação em que existe a caracterização de crime de responsabilidade contra o Bolsonaro, em que nós fazemos essa campanha do Fórum Bolsonaro, levantamos a questão do impeachment, mas as condições políticas para o impeachment não estão dadas. Pelo contrário, o Bolsonaro, ao se articular com o Centrão, está consolidando uma base dele. E agora, com essas propostas aí de defesa do teto, de reforma administrativa, está consolidando exatamente essa aliança no parlamento. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que exatamente ter presente, volto a afirmar, o quadro é um quadro difícil e exige a maturidade da esquerda. Quem viveu a experiência do golpe militar de 64, mortes, violência, tal, tem que exatamente dar o seu testemunho. Eu não tive a oportunidade aqui de dar o meu testemunho. Eu passei 11 anos na clandestinidade. Fui preso, fui torturado, não vou aqui perder tempo. Mas, enfim, há todo um testemunho de uma geração grande de pessoas que deram a sua vida. Muitos foram presos, foram torturados, outros foram assassinados. Então, nós não podemos ver passivamente uma situação em que, às vezes, as pessoas não entendem a gravidade da situação e, mais, não compreendem a necessidade de unir. Volto a insistir, a esquerda sozinha não consegue enfrentar a gravidade da situação. Ou nós temos a capacidade de atrair para o nosso lado setores, nós perdemos, ou senão essa situação vai continuar aprofundando. Essa é a minha opinião. Muito obrigada, Aldo. Aldo, esqueci de pedir para você já fazer suas considerações finais também, Ju. Nós queremos... E mandar um recado para essa juventude aguerrida aí que está com eu acho o seguinte, que eu acho que é isso que a Ana falou, a utopia, quer dizer, o entusiasmo tem que estar presente. Nós não podemos, digamos assim, ficar numa atitude passiva. Eu acho que isso que o Celso levantou, que a Ana levantou, nós temos que nos inspirar naquilo que, na tradição de luta do nosso povo, na tradição de luta da juventude. E eu acho que a juventude brasileira tem que exatamente procurar, quer dizer, nas condições atuais, procurar exatamente reeditar o papel que a juventude, que os estudantes e que a UNE sempre jogou na história política brasileira. Então, essa é a minha mensagem. Vamos à luta, mas vamos preocupados em unir amplamente os estudantes e o povo brasileiro. Muito obrigada, Aldo. Gostaria agora de passar para a Ana, para ela falar também sobre esses questionamentos que foram levantados e já fazer também sua consideração final e mandar um recado aí para os nossos estudantes, para a nossa população brasileira que está tão preocupada com essa democracia que está sendo ameaçada. Você pode repetir aquelas perguntas que eu não anotei? Eu fiquei prestando atenção e não anotei. Ana. Vou falar aqui. Em um olhar analítico sobre a juventude brasileira de agora, na opinião da senhora, é possível acreditar numa reação contra o fascismo fora das redes sociais, no caso na rua? A outra eu queria saber como a esquerda se posicionou em fazer uma oposição durante o Estado Novo, como os pobres, as mulheres lutaram para conquistar os seus direitos civis. E a última, que é da Maria das Dores, hoje me parece que estamos anestesiados. O que estamos esperando para nos unir e ocupar o Congresso para retomarmos o Estado democrático? Foram essas 3 perguntas para questionamentos. Bom, eu não concordo, sabe? Eu ouço muito falar que as pessoas estão paradas, não estão fazendo nada. Bom, tem que ver que as pessoas são responsáveis, que as pessoas não estão saindo na rua, majoritariamente. Tem muita gente nas praias aí responsável, mas tem muita gente, justamente quem se movimenta e vai para as manifestações, não pode ir. Então, isso é uma coisa importante. Depois, essa história de algoritmo, essa coisa aí que aconteceu na campanha do Bolsonaro, é uma coisa que nos pegou desprevenido, é uma grande verdade. A gente está acostumado com o trabalho de formiguinha, falar pessoa por pessoa, é uma coisa presencial, amiga, próxima. Não golpe baixo desse tipo. O que a gente vai fazer? Não é o nosso jeito, né? Então, agora, por obrigação da pandemia, a gente está sendo obrigado a se comunicar virtualmente. Então, acho que a gente está aprendendo. Meu filho é candidato a vereador lá em Ubatuba, pelo PT,
E ele está fazendo uma campanha como eu nunca vi. Quer dizer, são vídeos lindos, maravilhosos, fala sobre os vários problemas e as propostas dele, sabe? De uma forma completamente diferente do que eu estava acostumada. Quer dizer, a juventude, ele está com 38, quer dizer, é jovem, né? A juventude descobre jeitos, até porque gosta, né, da tecnologia. A gente não gosta, não é da nossa geração. Mas a juventude gosta. Então, está descobrindo. E o pessoal está lutando no Congresso, sabe? Eu não vejo, eu vejo os deputados do PT lutando, batalhando, discutindo, reclamando, chiando, fazendo e acontecendo. Eu não acho que as pessoas estão anestesiadas, não, sabe? Não estão indo para a rua, mas não pode, gente, não pode. É para correr risco de vida. Se for todo mundo correr risco de vida, a gente não pode sofrer baixa, né? Já estamos menos, aí ainda vamos sofrer baixa? Não, não adianta. Não é por agora, não é por aí, eu acho, né? Então, eu sou bem otimista, eu acho que isso vai passar, está difícil, vai ser difícil, porque o Bolsonaro gostou do poder, gostou, e como ele é um fantoche, né, ele é útil nesse sentido, porque ele faz o que eles querem que faça, que o tal do mercado quer que faça, né? Então, beleza. E faz as palhaçadas dele, que, pelo visto, os 30% dele gostam, que dá vontade de, né? Porque nego parece que não cai a ficha, que não sabe quais são os seus interesses. É difícil isso, aceitar esses 30%, eu acho bem difícil. E depois dá R$600 o povo, tudo bem, R$600 é muito dinheiro para o povo, mas não é para virar bolsominion, né? Não dá para virar bolsominion assim, ser comprado por tão pouco. Nem por muito, né? Quanto mais por pouco. E, bom, então, o que eu queria dizer, assim, em termos de que eu sou otimista, que eu acho que vai passar, que não acreditando em eleições, porque, né, você vê o comportamento do Ciro, por exemplo, é um comportamento horroroso, horroroso, né? Quer dizer, se nem ele, que digamos, é um centro, ele não consegue ter um comportamento civilizado, nem civilizado, quanto mais progressista, como é que fica, né? Quer dizer, então, não é por aí, né? Eu boto mais fé no MST, no MTST, no Levante Popular da Juventude, na Consulta, e na base do PT, né? Na base, porque, sabe, os deputados, a vida deles fica consumida por aquela luta na Assembleia, na Câmara, no Senado, né? Então, não dá tempo de fazer as outras coisas que precisa fazer, né? Então, eu sou otimista, eu acho que estão se achando caminho, sim, e só que a gente está acostumado a ir para a rua, e para a rua não está dando. E não sei quando que vai dar, porque o negócio, como o Bolsonaro e companhia não tomam providências claras, né? Não estão interessados. Porque eu fico pensando, isso aí é uma economia para eles. Se morrer 120 mil, é menos pensão para eles pagarem, menos aposentadoria para eles pagarem. De repente é vantagem, entendeu? Para eles. Sei lá. Tem que ter algum sentido, né? Tem que ter. Então é isso. Eu sou otimista, que a juventude sinta se mexendo. Quando a gente vê as poucas manifestações que teve, as manifestações antes da pandemia, era a juventude que estava na rua, não era gente velha. Eu ficava olhando, porque lógico que o cabelo branco me chama atenção, né? Então eu ficava olhando. Você conta, né? É a gente, né? É a minoria. A maior parte das pessoas são gente jovem, entendeu? Então, ainda bem, né? Porque alguém tem que levantar a bandeira bem alta. Então é isso, sabe? Eu acho que se Cuba resiste, se o Vietnã ganhou dos Estados Unidos, a gente também vai ganhar.
entendeu? Porque é assim, quer dizer, o socialismo é o futuro, né? Tem que o capitalismo é uma coisa que destrói, que acaba, e mata, né? Até mata. Então, eu boto fé. Muito obrigada, Ana. Eu vi aqui diversos comentários aqui falando também sobre a questão de como foi importante as mobilizações ali do 15M, do 30M do ano passado, onde a juventude sentia que estava sendo ameaçada. O Ministério, a gente não tinha um ministro da Educação, porque todos que passaram ali, a gente não pode chamar de ministros, porque eles não estavam fazendo políticas para os estudantes, não estavam procurando melhorias para a educação. Então, a gente percebeu que a mobilização e a Uni continua ali mobilizando o estudante e alertando sobre todos esses direitos que foram tão sofridos para ser conquistados, estão sendo retirados agora, principalmente com as intervenções nas universidades, onde a gente está tendo diversos interventores nomeados pelo Bolsonaro e que está ameaçando a nossa legitimidade da universidade, nosso, aquele espaço onde a gente sentia acolhido os estudantes. Gostaria agora de passar para o Celso Pancera também, para fazer as considerações dele, e respondeu também as nossas perguntas, os nossos questionamentos da juventude, que está tão aflita nesse momento, e vê em vocês como inspirações para continuar lutando. Bom, a Denise, Ana e Aldo, eu, assim, sinto honrado de participar desse debate, né? Porque é muito legal, assim, estar na mesma mesa com vocês, ainda que virtualmente. Por outro lado, eu, assim, com certeza não tive momentos tão duros quanto a Ana Corbusier e Aldo viveram. A gente já viveu momentos muito duros, assim, né, de repressão firme, de derrotas. Eu lembro, assim, tem algumas que são, assim, bastante simbólicas, né? A derrota do Lula em 89, por exemplo, segundo turno, a gente não acreditava em vitória, mas quando foi para o segundo turno, a gente começou a achar que ganhava, né? E foi bom que tivéssemos achado que ganhava. E perdemos para o Collor, né? Algumas greves gerais que a gente fez, assim, que a gente fazia, achava que tinha que fazer a greve, e a greve não saía, a gente ia para a rua, né, madrugada, fazer piquete, aquilo que a Ana falou, assim, que aqueles pregos retorcidos, que ela não lembra o nome, nós chamamos de Miguelito, né? Né? Isso tudo a gente fazia, mas era muito assim, e não dá para se arrepender, foi um momento duro. E estamos novamente vendo um momento muito duro, né? Muito, quem não entendeu o que estava acontecendo em 2016, né? O setor aí, vamos dizer assim, democrático burguês, né? Não entendeu. Muita gente da esquerda demorou para entender, inclusive, o que estava acontecendo. Em 2015, tem muita gente da esquerda batendo na Dilma, entendeu? E só compreendeu o negócio quando o golpe bateu na porta. Eu lembro que em fevereiro de 2016 tinha organização política reorganizando sua política, entendeu? Quando o Lula foi preso, muita gente não compreendia a relevância de defender, de lutar contra a prisão do Lula. Então, isso é parte do processo dialético, de compreender o que forma as forças sociais. Nessa linha aí do otimismo, né, eu acho que a gente está num momento ruim, mas com muita força, né? Eu acredito que os nossos quadros, aqueles militantes mais experientes, esses que servem para a gente como ícone, como referência, no momento certo eles vão se encontrar e organizar essa questão. Também acho, Ana, muito ruim o papel do Ciro, entendeu? Porque não por ele, mas porque ele está num partido de esquerda. E aí ele ocupa um espaço que não é dele, de um partido que é uma referência, né, centro-esquerda, e faz um discurso ele acaba servindo de títere, né, para bater na gente, né, bater no PT, bater no Lula, uma coisa absurda, assim, desnecessária, inclusive, nesse momento. Mas a gente tem que ter a paciência revolucionária, né, histórica, necessária, para a gente reconstruir. Então, quando eu digo para os nossos jovens que estão nos assistindo, né, não sei quantos, mas são alguns, que tem que fazer esse link, né, dessa essa nova forma das forças produtivas se relacionarem
com a linha de trabalho, com as pessoas que trabalham, e a gente, a partir daí, também conseguir fazer o link entre as pessoas que trabalham, nessas novas formas dispersas, desorganizadas e totalmente fragilizadas, né, para a gente construir uma nova realidade. Isso não é a primeira vez que acontece na história, né, e não será a última, né, para a gente construir esse passe, né, e superar esse problema, né. É óbvio, aquilo que era nosso, que é o discurso estruturado, bem montado, de debater, de ter ideia estruturada. A direita não é que ela estruturou um discurso, mas ela soube aproveitar um ambiente novo que nós não percebemos e construir uma hegemonia nesse ambiente. Nós temos que fazer esse debate e entrar nele também, né? Principalmente agora, que a gente tem dificuldade de se movimentar fisicamente. Mas eu sou muito otimista, né, Denise? Você falou aí dos inúmeros movimentos que teve no ano passado, né? De rua, eu acho muito legal isso. Nós assistiremos isso ano que vem, pode ter certeza. Esses cortes no orçamento da educação que estão fazendo agora, na ciência, né? O corte nas bolsas que virá, a CAPES, que já teve um orçamento de 7 bilhões no tempo da Dilma, teve um orçamento de 4 bilhões no ano passado, e vai ter um de 2 agora, no ano que vem. Não sustenta, eles vão ter que fechar, cortar a bolsa, fechar a pós-graduação, fechar curso. O CNPq, que teve um orçamento de 1 bilhão e 100 milhões, o ano passado está com a previsão de 500 milhões para o ano que vem. Isso vai se refletir numa enorme revolta dessas pessoas, elas vão tomar consciência desse processo. Não é pelo amor, é pela dor, pela sofrência, pela tristeza de não realizar um objeto de desejo delas, de necessidade de fazer uma pós-graduação, de fazer uma iniciação científica, né? Essa juventude vai se dar conta disso, né? E nesse momento nós precisamos estar do lado deles, né, fazendo o nosso discurso, né, dizendo, olha, nós estamos aqui, nós compreendemos o processo que aconteceu em 2016 a 2020, foi um tremendo golpe, né, mas agora é hora de retomar o papel histórico da juventude e do movimento operário, né, e isso vai acontecer, porque essas coisas, essas falsas ilusões, elas se quebram, né, porque há uma ilusão. Então, ano que vem, você vai ter em junho, julho do ano que vem, agosto, não vai ter dinheiro para as universidades, vai ter dinheiro para pagar a mensalidade, a energia, a água, pagar o terceirizado, os laboratórios vão parar de funcionar, as bolsas deixarão de ser pagas, vai faltar refeição no refeitório, vai faltar assistência estudantil, e essa coisa, nós precisamos estar atentos e aproveitar esse momento. Né? Não há mal que perdure, né? A gente tem que saber aproveitar isso. Por fim, Denise, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a Fundação Perseu Abrão, ao convite, ao Mercadante pelo convite, né? O Márcio Jardim, o Quacá, todos que me convidaram, e dizer para a juventude aí, para a minha geração em fio, né? A gente se reúne, sabe? A gente tem até grupo de gastronomia. Hoje em dia, veja, Ana, né? A nossa geração que fez movimentos estudantis nos anos 90, agora a gente tem uns grupos na internet, a gente se reúne para fazer encontros gastronômicos na internet. Sexta-feira, nós fizemos aniversário do espanhol, que é professor da UF agora, foi militante do DCE da UFRJ dos anos 80, ele era da democracia socialista. A gente fez uma festa pela internet, né? Muito legal isso, né? A gente se divertindo, encontrando os amigos dessa forma, mas é a forma que a gente tem de celebrar a nossa fraternidade e a nossa luta por uma sociedade melhor. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, vamos em frente. Os exemplos do Aldo e da Ana são ícones para a gente, que a gente sabe que estamos no caminho certo e que vamos recuperar esse espaço político que perdemos. Muito obrigado. Muito obrigada, Celso. Em nome da diretoria da Fundação Perseu Abrão, gostaria de agradecer muito todos os nossos convidados que estiveram aqui nessa noite conosco. Também agradecer a todos que estiveram acompanhando aí nas plataformas digitais e falar que na próxima terça-feira, às 21 horas, vamos voltar ao nosso debate e o tema será Anos de 1970, o auge da repressão ao renascimento do movimento estudantil. Gostaria aqui também de agradecer à Fundação Perseu Abrão pelo convite e que foi uma honra estar aqui nessa sala virtual com pessoas que, sim, fizeram história pelo movimento estudantil e lutaram pelo nosso direito da democracia, o nosso direito dos estudantes, os direitos da população brasileira. Muito obrigada, Celso.
Aldo e Ana, por terem lutado e acreditado que era possível um futuro melhor. Então, fica o nosso recado para essa juventude: é possível um futuro melhor, é possível lutar, essa luta vale a pena, e como diria o nosso grito, a Uni somos nós, nossa força e nossa voz. Vamos dar voz aos estudantes e deixar eles falar, porque eles têm muito o que falar e a gente tem muito o que aprender também. Muito obrigada a todos e todas. Boa noite.